Fala galera, mais um bate-papo aqui. Hoje eu tô aqui com o Arthur. O Arthur, gente, eu conheci ele de outros carnavais, vamos dizer assim, na época das festas, aproveitando um amigo em comum nos apresentou, né, Arthur? Isso. E aí o destino nos uniu novamente, assim. Encontrei o Arthur lá no G4, antes, né, num pré-encontro online. Aí o Arthur falou, ó, conheço o Derek aí. Aí a hora que eu vi, lembrei, lá a gente se conectou, né, Arthur? E aí até então a gente já fez algumas reuniões, e aí convidei o Arthur, falei, Arthur, vamos lá para aquele bate-papo para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre a carreira dele, e vou deixar ele falar melhor, se apresentar. Arthur, seja bem-vindo, meu parceiro. Tamo junto, meu amigo. E aí, conta para a turma aí. Eu sei que Lagoa da Prata, Formiga, Axis, é tudo conectado, né, Arthur? Que a gente vê que conhece todo mundo, mas conta um pouquinho pro pessoal aí quem é você, para depois a gente falar de parte profissional e por aí vai. Então, vamos lá. Meu nome é Arthur Melo, eu sou CEO de um ecossistema na área médica. A gente tem Grupo Wade, parte de prestação de serviço, Conas Brasil com a parte educacional, MEV na parte empresarial de médicos e agora a parte de SaaS. Então é um pouquinho de muita coisa. Tem pessoas que acham que eu sou médico. Eu achei que eu tinha não sei quando, mesmo conhecendo ele, eu falei assim, onde que ele fez a faculdade de medicina? Nesse meio do caminho aí, né, Arthur? Um pequeno detalhe, que eu conheci o Derek, a gente fazia evento, né, lá em Divinópolis, tive uma produtora grande, 314, eu que fundei, né, tudo isso. E o Derek, quando a gente conversou, que a gente encontrou, eu falei, cara, quanto tempo a gente não encontra, né? Pô, época de festa, época de solteiro. Isso. Aí quando a gente foi pro G4, a gente foi trocando ideia, tanto de coisa, ele ficou doido com as coisas que a gente tava, e eu fiquei doido porque eu falei assim, gente, ó, tudo que momento, volta, né? Mas é muito legal esse tipo de bate-papo, né, cara? Que a gente consegue gerar valor para muitas pessoas, né? Porque para quem hoje vê, às vezes você e vê eu, fala assim, nossa, foi do dia pra noite, tá tudo dando certo na sua vida, né? Isso. Só que, cara, tem história. Tem chão, né, Arthur? Mas é isso mesmo, eu falo que o tempo, às vezes, para quem tá de fora, passa muito rápido, para nós passa também. Mas a hora que a gente vê as coisas acontecendo, e é muito legal. E eu gosto muito de falar sobre energia, né? E sobre conexão. E acaba que o universo vai conectando as pessoas que estão com o mesmo propósito. Independente do que você faça, né? Você vai sempre ter pessoas ao seu lado aí que estão do mesmo meio ou que vibram na mesma frequência, né, Arthur? E isso tem super a ver, né, na vida da gente. Você que já passou aí por muitos amigos e amizades que se mantiveram, outras que se transformaram, outras que acabaram, né? E a vida vai tomando esses rumos. Arthur, como é que é essa vida de empreendedorismo hoje, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, você está aí com a esposa, que inclusive está aqui, gente, nos bastidores, a gente estava falando sobre ter filhos, eu vou casar já o ano que vem com a Marcela, que todo mundo já sabe que eu chamo de Vidinha, né? Mas como é que é, Arthur, essa vida do empreendedorismo aí, jovem, os desafios, porque não é fácil o caminho a ser trilhado, acertar, né, no negócio, nem sempre a gente... Nem sempre, não, acho que nunca. Acho que raríssimas pessoas acertaram de primeira no negócio. A gente vê grandes players aí, né? Um Facebook ou tantos outros que patinaram ali para poder acertar esse ponto, né? Como é que é, Arthur, hoje, você com esse ecossistema, as coisas acontecendo, mas toda essa trajetória desde lá de trás, assim, se você pudesse sintetizar, né? E falar para as pessoas que assistem a gente, que está querendo empreender, como é que é esse início aí, toda essa trajetória? O que você acha disso? Cara, a maioria do brasileiro que empreende não vai empreender por, eu amo empreender. Não, ele vai por necessidades. Esse é o primeiro ponto, eu acho que acontece, né? A pessoa não foi ali, eu acho que eu vou empreender. Não. Cara, eu, de formação engenheiro civil, todas as vagas que eu candidatava, eu sempre era bom demais para as vagas. Preciso de uma vaga centro comunicativo, né? Sempre ia, por exemplo, para alguma área. Não, mas eu preciso de uma área mais técnica, não sei o que. Não, mas isso é muito comunicativo, enfim. Acabou que o quê? Tive que empreender. Arrependo? Hora nenhuma, cara. Comecei a empreender desde de jovem, de produtora de evento, como eu disse. Depois fui para a área médica. Meu sonho era ter feito medicina. Não fiz medicina, mas hoje a gente tem um ecossistema aí com mais de 28 mil, nesse momento, alunos dentro do nosso... 28 mil, gente. Olha só para vocês terem uma base. 28 mil médicos. Tem estudantes de medicina. Tem estudantes também. E tem um pouco de área da saúde, que a gente, quando a gente pega congressos, alguns conteúdos, a gente pode abrir e pega profissionais ali, estudantes da área da saúde. Mas a grande maioria é estudantes de medicina e médicos. Então, tem pós-graduação, tem curso de extensão, vindo agora com o Clube Conas, que é a sua faculdade de medicina online para o estudante de medicina, né, que gera ali muito valor. Então, cara,
a vida do empreendedor é a famosa montanha-russa. Tem até um memezinho, né, que fica lá, Sobe e desce. sobe e desce. Mas quando você tem propósito, cara, naquilo que você vai fazer, realmente a coisa acontece. Aí você não vai ficar só batalhando. Lógico que você fica angustiado, você vê ali que às vezes alguma coisa está dando errado, que vai dar errado, gente, não tem como, não dá. Você fica ali meio aflito, mas só que você sabe que quando você tem um propósito do que você está construindo, você sabe que você vai conseguir chegar lá. Então acho que é isso que conforta muito. E pra gente que é meio hiperativo, tem o TDAH, Acelerado. acaba que é um pouquinho pior, né, cara? Aí a gente fica a noite sem dormir. Então foi até o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Às vezes a gente vai ter que pensar o quê? Optar por coisas certas, né? Que já tá ali encaminhadas. Como diz, né? Tem uma frase, né? Dizer não para as oportunidades boas, para dizer sim para as excelentes. Mas por quê? Cara, até este momento fez sentido correria, mas vai continuar fazendo sentido agora, depois, por exemplo, que casa, que vai ter filho? Aí já não vai fazer mais. Então, a vida do empreendedor é isso, gente. Se você quer empreender, empreende, é a melhor coisa do mundo, mas você vai empreender por propósito. Não é por modinha, mas agora médico tá dando dinheiro. Eu vou fazer mentoria para médico, vou fazer alguma coisa para médico. Velho, não faz isso não, que é a pior burrice. Faz por propósito que a coisa acontece e dá certo. Eu também acredito e divido muito isso, né, Arthur? Porque a hora que você tá alinhado com o que você tá querendo, né? Você acaba direcionando e jogando a sua força ali. E aí não tem nada que te para, gente. Pode falar o que for, mas pode ser o mercado, as dificuldades talvez no cenário como um todo, né? De problemas externos aí, mas você vai acabar conseguindo fazer isso e as coisas acontecerem, né? Arthur, e além dos desafios de empreender, né? Do propósito, de estar sempre alinhado com o que você quer, né? Quando a gente estava falando de G4, a gente reviu muita coisa, né? Que a gente já sabe, às vezes não aplica na empresa, e algumas coisas novas que a gente viu também. Mas o que eu escuto muito quando eu vou num treinamento, ou quando eu preciso recuperar alguma coisa para o meu time ali que talvez ficou perdido, reestruturar um time, né? Eu vejo muito sobre cultura, né? E tá alinhado muito com o propósito, né? Com a missão que a gente tem da nossa empresa, da nossa vida pessoal. E qual que você acha que foi o chamado que você sentiu, né? Lógico que você falou, né, Dérico, eu tinha vontade de ser médico, mas muito aluno, né, de medicina, e tem certeza que o seu ecossistema mostra e ajuda muito isso, sai da faculdade, né, e depois descobre que tem que ser empreendedor, né, para ter seu consultório, para fazer gestão, para entender de contabilidade e tudo mais. Mas quando você sentiu, acho que foi esse chamado, assim, de que forma que foi, você falou, vou agora nisso, né, empreender nessa área, assim, para achar o seu propósito e para cair mesmo aí com força total em cima desse projeto? Ó, a palavra eu falo que tem muito poder, né? Então, meu pai faleceu em 2019. Antes dele falecer, eu já não queria continuar no meio de festa. E eu falava pro meu pai que eu ia ter uma faculdade de medicina e que eu ia ter médico que trabalhava para mim. Eu não tinha nada, cara. Como diz, eu tinha um sonho, um iPhone e minha namorada que na época fazia medicina. E, cara, não tinha nada disso. E hoje eu tenho não tenho uma faculdade de medicina, mas eu tenho, o Clube Conasa, eu tenho médicos que fazem ali pós-graduação, curso de extensão com a gente, que é uma faculdade também. Sim. Então eu me realizei dessa forma. Quando eu falava isso pro meu pai, não tinha nada. 2021, né? 21, quando o Dani formou, a gente foi pra praia, cara. Todo mundo da turma dela, internato, vocês rodam em turma menor, né? 5, 6, 10, enfim. A gente foi pra praia e eu conheci o João. O João é o meu sócio do Conas e foi meu sócio também dentro do Grupo Age. A gente, cara, tomando uma ali, médicos, tudo ali perdido, achando que era dar plantão, já recebi ele no final e tal. Eu falei, tá aí, isso é pandemia, né, detalhe. Falei, tá aí um produto, vou criar um curso disso, na época tava o boom do digital, né, vou criar um curso disso para quem tá formando. Cara, a ideia de curso durou, sei lá, 15, 20 dias, e eu vi que médico não queria curso, ele queria o quê? Alguém que fizesse para ele. Ali começou a minha parte de empreender na área médica. Não foi assim, tá na modinha. Eu comecei isso, cara, foi assim, por consequência. No que aconteceu isso, um ano depois, o Conas já existia desde 2016, que o João tinha fundado junto com outro amigo dele. E um ano depois, 2022, o João vira para mim e fala assim, Arthur, o Conas tá parado, cara, vamos pegar o Conas e vamos voltar. O Conas tinha quase 12 mil, ou um pouquinho mais de 12 mil alunos, já tinha passado ali por dentro. Eu falei, cara, vamos, eu entro com você aí na jornada e eu faço acontecer. Moral da história, hoje mais de 28 mil, né, alunos, e a gente passou de Conas, que é congressos, né, Cona, por conta do Eco Rocha. Tá. O Simona, 6 e 7, para quem é do digital vai entender.
E dali pra frente, cara, como diz, foi só toada. Só que quando eu paro pra pensar assim nas coisas, cara, eu não consigo fazer uma coisa só. É questão de ecossistema. Muita coisa começa na educação. A educação é a base. Uhum. Só que depois disso vai ramificando outras áreas. Por exemplo, pós em cannabis medicinal que a gente tem, curso de extensão. Cara, a gente criou, não foi porque tava hype de cannabis, cannabis medicinal, não. Foi porque meu sogro, cara, geriatra de 43 anos aí de medicina, formado na UFMG, qual a chance de prescrever cannabis medicinal? Ele prescreveu que assim, cara, não tem mais opção para eu fazer alguma coisa com a pessoa. Deixa eu colocar isso aqui. Última tentativa, né? Deixa eu ver o que vai acontecer. E falava os relatos, o João, meu sócio psiquiatra, falava os casos dele, eu falava, cara, a gente precisa criar um curso desse, porque a gente já teve muito médico, muito estudante de medicina que já virou médico. Aí dali começou o primeiro curso de extensão, ali virou grupo. Então, cara, foi meio que tudo acontecendo. Aí quando você vira grupo, cara, você vai vendo outras coisas que você consegue atender. Então aí, por exemplo, você consegue criar um SaaS solucionador, né? Uma inteligência artificial hoje, que é o que a gente tem, que é o Green Book, que você consegue o quê? Sanar a dor do médico. O médico, às vezes, tem dúvida, cara. Prescrição de sistema endocannabinoide, cannabis medicinal, ele não sabe nem o que é aquilo. Uhum. Então aí a gente pega e faz o quê? Pô, tá uma IA ali, como se fosse um chat GPT, entre aspas, buscando em artigo científico que traz tudo para ele. É só digita o relato de caso. Pode pesquisar ali e ter a fonte segura de tudo. Exatamente. Então ali vai te entregar pronto. Lógico que não dispensa o conhecimento médico, né? O médico vai digitar ali, ele que vai prescrever. Sai a sugestão ali de prescrição e ele dá continuidade. Só que isso que faz a diferença, cara. Eu acho que se a pessoa fica presa só, nossa, eu vou fazer isso. Cara, o mundo é muito grande, você consegue abrir, lógico, igual tudo isso aqui que eu tô falando que a gente tem, é no mesmo nicho. Uhum. Então acaba que você centraliza. É igual o seu, né, de ótica. Sim. E a parte comercial. É. Pô, se você quiser ensinar médico, você não consegue? Consegue. Se você quiser ensinar uma farmácia, você não consegue? Consegue também. Se você quiser ensinar uma concessionária de carro, consegue? Mesma coisa. Vendas é a mesma coisa em qualquer área, mas só quando você tem foco e tem propósito, cara, é muito mais fácil você trabalhar. Muda. A minha noiva estava falando esses dias comigo, a gente foi atender uns clientes nossos específicos de ótica, né? Que ajuda a atender várias empresas. A gente tem desde pet shop a Sense, por exemplo, que é indústria que vende internacionalmente, né? E aí ela falou assim, Derek, mas é impressionante, porque a hora que você fala de ótica, o seu olho brilha. Sua boca enche d'água. É diferente. Então, assim, nichar é muito interessante, né? Então, por mais que você tenha um ecossistema, né, Arthur? São soluções específicas para uma área. O Arthur falou uma coisa muito interessante, gente, nas entrelinhas. Por isso que eu sempre falo para, quando vocês assistem alguma coisa, que seja um conteúdo, que seja um podcast ou até um curso, pegar as entrelinhas é muito importante. Então, o Arthur foi falando cada coisa e ele sempre usou a palavra solução. Então, não focar só na venda ou só naquela questão financeira, mas sim no problema que você pode solucionar do seu cliente. Porque as demandas vão aparecer, né, Arthur? Então, se ele está ali no ecossistema para médicos, na medida que ele vai conversando ali com um ou com outro, ele vai vendo a dor do momento ali de cada médico, ele vai sim desenvolver um produto na medida do possível. A gente fala muito sobre canal de vendas, Arthur, e a gente tem uma metodologia na ajuda que é ensinar a pessoa a desenvolver um canal de vendas do zero. E às vezes tem muita gente querendo, a pessoa é muito boa num segmento, eu sou muito bom em farmácia, aí o cara vai lá e quer abrir um Subway, sabe? Não faz sentido. Mas só que às vezes se você melhorasse um canal de vendas na sua farmácia ou no seu negócio que seja, mesmo nichando ou trazendo uma equipe especializada para um determinado produto, mas dentro do seu nicho, fazia uma diferença muito grande. Então, a hora que o Arthur fala de propósito e ele vai citando cada coisa que subdivide ali, está tudo dentro da mesma área, mas resolvendo um problema, solucionando um problema do perfil do cliente dele. E isso faz com que as coisas aconteçam muito bem. E aí, Arthur, pegando esse gancho, né, de solucionar tudo, como que você vê o mercado hoje do empreendedorismo jovem? Porque, querendo ou não, a gente já não está muito mais para cá, não, já estamos indo mais para lá, viu, gente? Mas, querendo ou não, a gente começou bem antes, né? Eu já tive banda, aquela coisa toda, viajando, Arthur com evento. Então a gente já deu muita cabeçada, porque às vezes as pessoas olham para nós hoje e falam assim, beleza, né? Abriu a empresa. Não, tem muita coisa que veio por aí, serviu de aprendizado, né? O próprio fato da gente decidir que a gente não quer trabalhar na noite, que é difícil, você ficar pegando estrada, correndo risco e mais um monte de coisa, acaba que traz para nós uma bagagem, né? Mas como que você vê
hoje essa questão do empreendedorismo jovem? Eu vejo um movimento muito grande nas palestras que eu faço. Hoje tem alguns grupos de jovens que me acompanham. O que você acha e poderia falar para essa galera jovem que está aí? Eu escuto muita gente hoje contestando a questão da faculdade. Não acho que isso é um ponto que deve ser batido assim, firme, não faça faculdade. Não acho isso. Se é o do seu propósito, se é o que você faz, vai somar para você. Um diploma dá uma base, mas isso não quer dizer que talvez você não tenha que aprender sobre uma inteligência artificial, né? Sobre como funciona um Canva e já entender o mercado do digital. Mas como que você vê hoje, Arthur, esse empreendedorismo físico, né? E o empreendedorismo digital? Porque a gente tem dois mercados aí que são distintos de certa forma, mas que são complementares, né? O que você poderia falar aí na sua bagagem tudo para quem pensa em empreender, para esses jovens aí que estão querendo vir para o mercado e pensam talvez em ter um curso ou abrir um negócio? O que você acha desse empreendedorismo jovem aí? Que tem um gás, né? Ó, empreender assim, a gente é suspeito para falar que, pô, a vida inteira a gente está fazendo isso, né? É um caminho sem volta, você vai fazer, é difícil, mas vai valer a pena. A parte de empreender, seja digital ou seja no convencional, né, no físico, não tem diferença. Tudo é processo de venda. Se você vai fazer dentro do digital, você tem maior escala. Então, você consegue vender, vamos supor, nível mundo, nível Brasil, nível Minas Gerais, enfim. Depende ali do que você vai fazer. Só que o mesmo processo de vendas que você aplica no digital, por que o digital tem esse boom, né? Que as pessoas às vezes falam, o cara ficou rico do dia para a noite. Porque, cara, a gente passa a entender muito rápido como que é processo de vendas. E hoje você chega, por exemplo, numa padaria, numa farmácia, num lugar, muitas das vezes as pessoas não entendem o porquê como que conduz ali uma venda, como que faz uma venda, uma loja, cara, de roupa, por exemplo. Agora, quando você vai numa rede de farmácia, você começa, a gente que tem a visão, começa a observar por que que a gândula, né? Como que fala? Gôndola, tá ali. Por que que ela tá ali? Ela tem um motivo para ela estar ali. Por que que o chocolate tá ali? Aquilo ali é um upsell, tá ali, né? Um order bump, né? Sim. Se a gente for dizer que tá ali para aumentar o quê? O consumo da pessoa. Por que eu vou pôr no balcão? Não faz sentido. Sim. Então, assim, a parte de empreender, eu acho que a pessoa que tem ali um rumo, já sabe onde que ela vai, cara, vai sem medo que vai dar certo. Mas não pode desistir. Porque, igual você trouxe a questão da faculdade. O que tem a ver engenharia civil, que eu sou formado, com medicina? Absolutamente nada, né? A não ser se eu fosse construir um hospital. Sim. E foi porque eu queria, cara, palavra tem poder. Então, se você tiver a mentalidade de ser empregado, infelizmente, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Sim, sim. Agora, se você quer empreender, igual, sei lá, no meu caso, né, na área médica, tá dando super certo, cara. E a tendência é só melhorar cada vez mais. Tem pessoas que falam assim, mas em que eu posso empreender? O que eu posso fazer? Cara, não pensa no que você pode fazer, pensa no qual problema você consegue solucionar. É isso aí. Aí é o ponto que você vai acertar. Não vai também ser fácil, não vão contar mentira, falar que você não é difícil, é difícil. Mas fica um pouco mais fácil de você trabalhar. Realmente, né, a gente conhece algumas pessoas que ficaram ricas do dia para a noite. Mas, cara, essa é sei lá quantos milhões, né? É uma raridade, né? Assim, um unicórnio, né? Igual o pessoal fala de empresas do unicórnio, é tudo isso aí, né? Então, assim, nessa parte, cara, eu acho assim, encontrar ali um problema, uma dor que você consegue solucionar e bater firme nisso aí. Não tem erro. Você vai conseguir escalar ali o seu negócio. E sempre esteja, cara, rodeado de pessoas. Eu falo assim, ó, a principal coisa que uma pessoa pode ter, um médico pode ter é o quê? Um médico não, né? Qualquer pessoa. Network, cara. Network é tudo. Network abre portas. A gente postou um vídeo esses dias no meu Instagram que foi justamente disso. Cara, se eu pegar o meu telefone aqui agora e fizer uma ligação, eu consigo resolver um problema que talvez para outra pessoa ela teria 1 ano de prazo até chegar na pessoa certa. Mas por quê? Network. O que me trouxe isso? Festa. Lá atrás, cara. Que me fez conhecer pessoas, que me fez eu estar sentado aqui agora. Isso mesmo, Festa. Quando eu mexi com isso, quer dizer que eu ia continuar o resto da vida nisso? Não. Tem ciclos que foram feitos para serem fechados. E você abre outros para ir alavancando. Aí, Arthur, você vai mexer o resto da vida com medicina, com área médica? Cara, talvez não. Talvez a educação médica eu faça ali um exit, saio do negócio e vou ter SAS, ou quem sabe, vou ter a sabatina, vou estar sossegado. Mentira, não tem como, né? Não consegue.
Mas é isso, cara. Eu acho que a parte de empreender, todo esse ecossistema, você tem que ter ali a mente aberta. Porque, cara, sempre tem um problema para se resolver. Também Sempre acredito. tem uma área ali que você consegue agregar. E é uma coisa interessante, né, Arthur? Porque eu também acredito demais em conexão. Acredito demais no network. Acho que é importante a gente trabalhar isso. Até para vocês que estão assistindo aqui, eu sempre gosto de dar dica, né? Então, se você é uma pessoa fechada, sempre tem dificuldade de conversar com as pessoas, então busque, né, técnicas, faça um curso de oratória, mas tem bons livros, por exemplo. Tem o livro que eu tenho muitos anos, não sei se você já leu, Arthur, que eu li, e eu voltei esses dias e falei, gente, eu estou precisando, porque tudo você precisa reciclar, né? Então, a arte de fazer amigos e influenciar as pessoas é um livro que você pode anotar aí, começa a ler, que você vai saber a diferença, né, de você só conversar com uma pessoa, mas você conversar realmente com o propósito de fazer essa conexão. Não, olha só para vocês verem, gente, a gente saiu daqui, Arthur de Formiga, Lago da Prata, nós fomos para São Paulo, e lá a gente se conectou mais. Através das festas, a gente está aqui agora, aí as pessoas que talvez me seguem vão começar a seguir o Arthur, as pessoas que seguem o Arthur vão começar a me seguir. Então essas conexões são muito importantes. A gente pode fazer alguma coisa pequena sozinho. Aqui atrás, gente, é que vocês não estão vendo, mas tem 4 pessoas aqui, fora toda a preparação antes para tudo isso acontecer. Então, através dessas conexões, vão gerar negócios futuros, né? Então, seja interessante antes de ser interessado, porque as coisas vão acontecer e vão funcionar, e aí as coisas vão alinhando com o passar do tempo para você conseguir fazer isso. E acima de tudo, eu sei que o Arthur, a gente tem perfis parecidos, mas eu ainda acho que eu sou mais comunicador. O Arthur tem um quê de execução, é planejador também, porque eu sei que ele pega e faz. Quando a gente saiu lá do G4, né, Arthur? Conversando uma semana depois, ele já tinha uma coisa de processo, gente, mapa mental, do Sendérico, já estou fazendo isso, fazendo aquilo, e é importante também. E se você não tem esse perfil, se cercar de pessoas que façam isso por você é muito importante, porque a metodologia também te auxilia muito. Só ir com a vontade pode atrasar muito o seu processo, né, Arthur? E eu já te conhecendo um pouco mais, o que você acha desse universo de muita coisa que tem para a gente consumir, muita tecnologia, hoje tem muita inteligência artificial, mas o que você acha numa empresa que é mais importante, e aí tem a ver também com a sua engenharia, né? Dessa questão dos processos, porque quem não conhece o Arthur, gente, segue o Instagram dele, a gente vai deixar tudo pronto aqui, mas eu sou apaixonado com seus conteúdos, estão muito bem montados, muito bem feitos. Você ali que cuida, ó. Tem, não tem? Manu. Aí, ó. Manu, tá vendo, gente? A gente precisa de pessoas. Então, a Manu faz, né, bola tudo, script, aí vai lá, o Arthur grava com a pegada do momento. Então, enquanto tava todo mundo querendo saber do lançamento do iPhone, né? Às vezes, eu vi grandes influências. Não sei se você chegou a fazer. Chegou, Arthur? A gente fez 2 posts do iPhone e do AirPods. Isso, e aí você conecta com o seu conteúdo, você conecta ali com um gatilho para o cliente poder buscar e te conhecer mais. Então, o que você acha, Arthur, para falar um pouquinho para a gente sobre esses processos, né, que devem ter na empresa, que devem ser construídos, e se você pudesse dar uma dica para a pessoa que está assim, iniciando, qual que seria o inicial? Assim, olha, o primeiro processo que você deveria ter para colocar na sua empresa, que seja do digital ou que seja uma empresa fixa, e fala para nós um pouquinho sobre esses processos que precisam ter na empresa e essa quantidade de conteúdo para você consumir, um monte de gente sendo especialista de nada, né? Assim dizendo, que a internet é a terra de ninguém. Mas o que você acha sobre esse assunto assim? Cara, é bem polêmica essa parte aí, porque eu falo que muitas das vezes as pessoas estão ficando obesas de conhecimento. Por quê? Tá só consumindo, pega lá, lê 50 livros, faz 50 cursos e não põe nada em prática. Isso é a pior coisa do mundo. Então, por exemplo, você citou o caso da G4. Se você fez a G4 ou qualquer outro curso, fez um curso meu, um curso seu, cara, você não tem que absorver 100%, que ninguém vai absorver. Agora, você tem que fazer o quê? Pegar ali um gatilho, às vezes uma palavra que eu falo, uma palavra que você fala, vira a mente da pessoa e a pessoa coloca aquilo em prática. Aquilo vai trazer resultado para ela. E para mim, cara, tem uma frase que eu uso no meu Instagram, que é a liberdade na vida do médico começa quando ele vira empresário. O porquê disso? Porque quando a gente vira empresário, a gente começa a ditar as regras e não obedecer às regras. Vai pro comando, né? Exatamente. Só que como que você faz isso? Quando a gente vai falar em processos, dentro do MEV, né, que é o Med School, que é a nossa escola de negócios para médicos, a gente tem o quê? A metodologia marketing, estratégia e vendas. O que é marketing, estratégia e vendas? São processos. Primeira coisa que você fazer uma venda de qualquer coisa, você tem que fazer o quê? O marketing. O que vai englobar esse marketing? Diversas coisas. Então, dentro da casinha do marketing fica isso.
A parte da estratégia. Como que você vai fazer a parte da estratégia? Cara, é pensar a precificação do produto, olhar a concorrente, porque, gente, você não cria a roda. Você melhora, você deixa ela liga leve, deixa ela pretinha, enfim. Aproveita o que alguém já fez, você melhora, né? Você encurta o caminho, né? Você vai ficar querendo inventar coisa. Então, por isso que é fácil, né? Para quem empreendeu 1, 2, 3 vezes, é muito mais fácil. A gente encurta o caminho. Sem construir um castelo, constrói 2, 3, 4, 10. Então, isso é um ponto forte. E o último ponto é o quê? Vendas. Cara, só que vendas, para ela acontecer, as outras coisas têm que estar tudo alinhado. Tem. E a venda é processo. Ah, mas eu sou devagar, eu não dou conta de comunicar. Cara, eu também, às vezes fico nervoso e tudo mais, mas você vai aprendendo. E é tudo treinável. Você que lidera times, você pode falar aqui com toda a propriedade do mundo. E o que hoje a gente vê que tem muita dificuldade é de encontrar mão de obra. Sim. Mas a inteligência artificial vai substituir todo mundo. Cara, mentira. Não vai, tem coisa que não tem como, a gente precisa do humano. O que vai substituir é o humano ruim, que tá cheio. Agora, se a pessoa usa aquilo como aliado, cara, não tem como dar errado. E outro ponto também, já aproveitando o gancho, quando você fala, né, criar conteúdo, coisa do tipo, aproveitar isso. Cara, Casa de Ferreira, espeto de pau. A gente fala pra todo mundo, vai lá, faz isso o quê. E eu, por exemplo, tive a sorte de ter a Manu ali que cuida de tudo pra mim, cara. Porque muitas das vezes a gente tá no olho do furacão. Então a gente tá preocupado com caixa da empresa, você tá preocupado com planilha, você tá preocupado com execução, você tá preocupado com N coisas ali dentro da sua empresa. Aí você lembra que você tem que fazer um conteúdo. Cara, qual a cabeça que você vai fazer? Não para pra fazer, nem pra produzir isso com uma qualidade, talvez, né? E você não precisa de fazer tudo. Você precisa ter pessoas boas que vai fazer as suas coisas. Então, graças a Deus, hoje, cara, a gente tá funilando bem o time. Eu tenho um time aí de, eu acho que um pouco mais de 10 pessoas no total, né, em todo o ecossistema. E, cara, todo mundo veste a camisa do Conas e faz acontecer, indiferente de salário. Mas sabe por quê? Tem um propósito e sabe que o negócio vai, seja no Conas, seja no Mev, seja no Greenbook, que é a parte nossa de SaaS, seja no Wade, enfim, em tudo as pessoas fazem acontecer. Isso é muito importante quando você constrói essa equipe. Porque, cara, eu tenho minhas qualidades, mas tem pessoas que têm muito mais qualidade de produzir conteúdo do que qualquer outras coisas. Então, cada macaco no seu galho. É isso aí. E todo mundo se une pra coisa andar mais rápido. Sozinho, você chega? Não vai. Você pode até chegar Pode até chegar, né? Mas e se você tiver com outra pessoa ali acabando de empurrar pra você chegar? Você chega mais rápido. Sim. Então, esse eu acho que é o ponto principal, assim, de vocês terem essa noção de processos, né? Se você não sabe fazer o processo, tem alguém que vai saber fazer o processo por você, ou você vai adquirir, seja num livro, seja num curso, seja numa aula no YouTube. Mas, gente, se eu puder fazer um pedido, para de obesidade de conhecimento. Coloca o que vocês estão aprendendo em prática. Porque isso vai fazer diferença na vida de vocês. Agora, se ficar só consome, esquece. Põe pra fora o que você tá aprendendo, faz aqui, ó, vem cá, bate um papo. Isso, pelo menos um pouco, né? Eu também sempre falo, às vezes tem empresas que vão me contratar, sabe, Arthur? E o que eu mais tenho procura é palestra. Aí o empresário chega e fala, ó, meu time tá assim, assim, assado, tá com problema, não tá funcionando bem. Eu queria uma palestra para engajar, Déry, porque tudo eu faço, sabe? Aqui eu faço tudo tem que fazer eu já faço, eu só tô precisando que o meu time se engaje, só. A hora que eu vejo isso, eu penso, falta muita coisa. E aí eu sempre era muito resistente. Eu falava, não vou fechar a palestra, né? E aí eu descobri que, de fato, às vezes precisa de um caminho de entrada. Então, quando eu chegava lá e dava palestra, o empresário via que mudava, aí abria uma certa porta para a gente poder entrar na empresa e levar um trabalho contínuo. Porque a gente estava falando antes de começar aqui, empresa é uma roda viva, gente, é altos e baixos, coisa acontecendo. Às vezes hoje você vai trabalhar um pouco mais o comercial, mas ele começa a rodar bem, você tem que trabalhar o marketing. Depois o financeiro precisa de uma atenção especial e por aí vai. Então a empresa vai ter sempre esses altos e baixos. Então, de fato, a gente precisa, além de ter as pessoas, ter processo. Quando eu estive lá no G4, automaticamente a gente estava mudando o feed cultural da Ótica Lago da Prata, que é um dos nossos negócios, e eu defini que, a partir de lá, eu ia focar em pessoas, processos e engajamento. Mas eu precisei extrair aquilo de lá. E a gente viu muita coisa, né? A gente viu o financeiro, que eu nem mexi na parte do financeiro. A gente viu novas tecnologias, que eu também nem mexi nisso. Mas quando eu cheguei, eu falei, olha, eu vou me debruçar e vou focar nisso. Então, na nossa missão, a gente falou sobre isso. Sobre pessoas, processos e engajamento do time.
E a gente foi reviver coisas do passado, tanto que na nossa convenção que teve agora esse ano, o lema foi voltando às origens. Porque numa empresa de 39 anos, igual a Ótica Lago da Prata, ela passa por muita coisa. E aí, às vezes, a gente tem que olhar para trás, né? Olhar para aquele momento difícil lá fazendo festa, com medo de chover, com medo de ter gente ou não, mas a gente voltar para aquele início ali para poder ter um sentido melhor. E aí você pegou no calcanhar de Aquiles hoje, que eu acho, dos empresários, que é a questão da mão de obra. Ah, Derek, é muito difícil, eu recebo muito contato de gente falando sobre isso. E, de fato, a mão de obra hoje, ela está uma mão de obra, eu acho que nem é uma mão de obra que não tem, ela está disputada. Então, tem empresa que quer contratar, mas não tem um propósito. Olha o que o Arthur falou aqui, que interessante. O meu time, independente do salário, está alinhado para vestir a camisa e para entregar, porque tem um propósito. Na contratação, isso já fica claro. Então, eu sempre gosto de deixar uma dicasinha para quem vai assistir esse conteúdo aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre o processo de contratação de forma bem rápida, mas bem eficaz para você que é empresário e empresária, entender que precisa sim ter um processo. E aí, Arthur, quando eu voltei lá do G4, falei, gente, eu vou focar muito nisso, mas eu vou melhorar ainda mais o meu processo de contratação. E aí eu parei, tirei 2 dias para poder desenhar um processo de contratação mais bem feito, mais alinhado. Porque se a gente tem estratégia para atrair cliente, como que a gente não tem estratégia para atrair colaborador, né, Arthur? A gente precisa, numa empresa que seja um varejo, um atacado, que tem muita gente, um dia uma pessoa vai estar desmotivada, o Arthur acabou de contar para mim a história aqui, Derek estava com uma pessoa, a pessoa já pediu para sair. Nós, liderança, empresário, Arthur, a gente é pego de surpresa, não é? Sim, Então, às vezes, curta. é hora de você ver. Então, não seja pego dessa forma. Você só se coloca numa situação de pressão porque você deixou chegar nesse ponto. Então, para você que quer contratar, entenda, gente, vocês precisam de um processo bem desenhado. Desde o seu anúncio, antes do anúncio, você definir perfil que você quer para sua vaga, você definir se você quer um determinado tipo de idade, se é homem ou se é mulher, se você tem uma empresa que precisa subir escada ou precisa pegar alguma coisa pesada, isso tem que estar no seu anúncio. Não dá para só pregar hoje, né, Arthur? Galera prega, eu vejo até hoje. Estamos contratando, pregado numa folha A4 ali na frente da loja. Não vai acontecer. Lá na Ótica Lago da Prata, Arthur, a gente abriu um processo para contratar comercial, 4 pessoas. Em uma semana, que é o nosso timer de divulgação da vaga, a gente recebeu mais de 400 currículos. Nesse cenário, que a galera fala, não tem mão de obra, não tem gente querendo trabalhar. Mas depois que você recebe 400 currículos, se você não tiver um processo para fazer de tudo isso, inclusive, lá nós damos resposta para todo mundo que manda o currículo, a pessoa chegou para dentro da empresa, que muito empresário faz, é fazer igual aquelas máquinas de pega-bichinho, sabe? Vai lá assim, primeiro aposta pouco, né, gente? Ou seja, não investe no processo de contratação, igual você tem o seu CAC, né, que é o custo de aquisição de clientes, você tem que saber quanto que é o custo de aquisição de colaborador. Quanto você vai investir para cada pessoa que chega dentro da sua empresa? Então, lá na Ótica Lago da Prata, a gente tem um custo fixo para trazer um colaborador, tem um prazo para esse colaborador maturar na empresa e com um processo de onboard, a gente finalizar essa contratação. Então, o empresário pega a pessoa, solta dentro da empresa. E geralmente a pessoa cai ali num time que as pessoas estão olhando e falam assim, vai pegar a minha vaga, né? Aí a pessoa pergunta assim, onde fica a calculadora? A outra vira e fala assim, não sei, deve ser ali, ó. E aí, desse jeito, essa pessoa vai aculturando um ambiente que é um ambiente hostil. E aí depois o empresário vira e fala assim, a pessoa não ficou, não dedicou, mas não tem como, porque você mesmo não trouxe um ambiente acolhedor. Você não trouxe meios para essa pessoa poder se sentir acolhida ali e o time dessa forma também. E se você não tem um processo de treinamento para essa pessoa poder entender do seu produto, gente, eu não sei nada, por exemplo, da área médica, mas eu tenho certeza que eu seria um excelente comercial com o Arthur. Mas a hora que eu chego lá, o Arthur tem que me explicar tudo, tem que me apresentar as planilhas de estudo para eu entender sobre o mercado, para eu entender como que trabalha um lead, um funil de venda específico do negócio dele, e aí você, empresário, está querendo que a pessoa chegue aí, um bom vendedor, no anúncio sempre fica assim, Arthur, comunicativo, né? Pessoa que proativa, que vende muito na sua empresa. Gente, isso não vai aparecer de jeito nenhum. Até o ouro que é ouro, você tem que garimpar. Pega uma pepita toda estranha lá, depois você vai vender para uma Vivara da vida, vai transformar num anel, vai fazer tráfego pago, vai fazer publicidade, vai contratar a Gisele Bündchen, vai colocar na prateleira para poder gerar valor. Então, seu colaborador, você precisa fazer isso. Se você acha que não precisa fazer isso, você vai continuar com o seu time
na média, medíocre. Então você precisa focar nesse processo. E aí vem de encontro com o que o Arthur falou, empresa sem processo não funciona como deveria. E isso é maturidade empresarial. Então no momento que a gente vê que a empresa está com os processos bem desenhados, você precisa trazer as pessoas, né? Você não quer centralizar tudo, as coisas começam a acontecer. Arthur, e pensando no futuro, né? Como é que estão os seus negócios aí? Como é que você imagina? Você já falou, Derek, eu não sei, né? Talvez pode ser que eu venda, né? Talvez pode ser alguma coisa, mas o que que você vê no seu mercado de futuro? O que que você acha dessa visão hoje num cenário... O Arthur sempre falou comigo, gente, que ele é polêmico, então já vai a pergunta. O que que você vê desse cenário econômico aí, né? Muita gente olha muito o externo, ao invés de olhar da porta para dentro para o negócio, mas vamos falar do externo. O que que você acha aí que está para acontecer nesse cenário nosso, as mudanças que precisam acontecer? E o que que você daria de ponto de alerta para quem está empreendendo, para quem tem o seu negócio aí? O que que você acha, na sua visão, nua e crua? Ó, depois eu quero voltar no tema de contratação, que eu acho que é importante num tópico. Mas questão política, cara, se vai continuar Lula, se é Bolsonaro, se é o caralho a quatro, não vai mudar nada na sua vida. Eles vão continuar lá fazendo a rolaiada que faz. Sim. A verdade é Os conchavos vão se manter lá dentro, tá, gente? a gente briga aqui politicamente falando e eles estão lá depois tomando cerveja junto. Então, assim, política, gente, infelizmente, eu sou a favor do quê? Do Brasil. Se é PT, não dá. Pra mim, não dá. Então, assim, isso não serve, isso é uma coisa que eu corto. Porque eu vim do zero, cara. E tudo que eu tô conquistando agora é com, graças a Deus, sabedoria, que Deus tá me dando muita, e com braço, quebrando cabeça e fazendo acontecer. Eu não acho que uma pessoa que trabalha pouco tem que ganhar o mesmo tanto de uma pessoa que trabalha muito. Meritocracia, né? Justamente. Então, assim, vamos ser bem sinceros. Essa parte de socialismo é o cacete. Eu vou agora usar meu linguajar. Para mim isso não existe. Por quê? É socialismo para as pessoas e para eles é riqueza, é tudo, né? É bolsinha de não sei quantos milhões, é isso. Para nós, não. Então, assim, a gente está vivendo um momento político muito complicado. Agora saiu aquela matéria, né, que antes o imposto de renda ia ser taxado, né? Eu acho que abaixo de 5 mil, né? Aí agora parece que abaixo de 5 mil não vai ser mais taxado. Ah, mas por quê? 2025, 2026 é o quê? A Copa do Mundo. Não, política. Presta atenção. Então por que tá fazendo isso? Justamente para quê, cara? Para ganhar voto. E o povo é burro, o povo esquece. E pega os momentos de distração, né, ali, porque sempre tem esse momento, viu, gente? Sempre que virar muito para um lado, vocês podem prestar atenção que tem coisa acontecendo do outro lado, né? É o teatro das tesouras, né? Que muito existe aí, quem não sabe o que quer dar uma pesquisadinha. Então, assim, eu acho que esse momento político que a gente tá vivendo, cara, tá influenciando para todo mundo. Eu já escutei de amigo meu falar que tá ótimo o mercado. Tá, até a área médica caiu. Porque o poder aquisitivo do pai caiu para pagar o curso do filho, pensando no estudante de medicina. E muitas das vezes o médico agora tá pesando, pô, faço mais um curso, não faço, enfim. Agora isso, cara, tudo por conta de política. Mas política por quê? A inflação, cara, o jeito que tá. Então, assim, se você vai pensar em investimentos, você vai pensar em qualquer coisa, cara, pensa, faz seu cálculo, não vai para o risco da ruína. Ah, vou investir tudo aqui que vai dar certo. Cara, não faz isso. Calma, respira, conta até 3, 10 e faz tudo bem organizado. Pode ser que dá certo? Pode, mas pode ser que dá errado. Então, assim, hoje dentro do nosso ecossistema aqui, a gente passou por um momento difícil nessa parte, porque eu não tenho essa destreza nessa parte de gerir pessoas. Eu estou aprendendo, cara, na minha empresa. Isso é muito mais difícil. Então, se eu pudesse dar uma dica para uma pessoa que está aí fazendo faculdade ou qualquer coisa do tipo, cara, aprende na empresa do outro. É mais fácil que você errar na sua depois. Sim. Porque quando eu erro na minha, igual a gente errou aqui, eu errei várias vezes, porque, pô, o chapéuzinho do líder é o meu, né? Para resolver essas questões, a gente tem que saber que vai diminuir no seu bolso. E a gente passou por um momento bem ruim aí no meio do ano, que o reflexo veio agora em setembro, mas, cara, você ter ali a noção de como que você resolve o problema. Eu falo que o melhor curso que existe, apesar de também não ser a favor de faculdade, é engenharia, porque você só resolve problema, cara. E a vida é o quê? Resolver problema. E quando você resolve mais problemas, mais dinheiro você vai ganhar. Então, nessa parte, cara, hoje, o que eu tô pensando em ecossistema na minha área? Educacional. Pô, eu tinha cardiologia, neurologia, eu tenho, né? Cardiologia, neurologia, pediatria, urgência, emergência, cannabis medicinal, tava para fazer uma outra área também aí. O que eu fiz? Com o Clube Conasa, eu unifiquei tudo em um produto.
Por quê? O estudante de medicina, o estudante da área de saúde, ele pode o quê? Aprender dentro de um único local, que é o quê? Comunidade. É onde você gera valor, onde você tem uma percepção de valor muito maior. Então eu unifiquei em um produto, que vai ser lançado agora oficialmente agora na Black November, né? Vai ser dia 4, da nossa Black Friday, né? Black November. Eu tenho um núcleo de cannabis medicinal. A gente tem curso de extensão, pós-graduação, tem um curso de aperfeiçoamento bem amplo também, aonde realmente ali o ticket é mais alto, que traz um retorno muito bom, aonde eu vou dedicar nele também, que é o Conas Pós, que fica nisso. Essa é uma área. Eu vou começar a fechar um pouco, funilar, porque, cara, se você fica drenando energia em tudo, você vê que as coisas começam a patinar. Então, dentro do nosso ecossistema, eu estou optando por não ficar renovando igual. Eu poderia estar renovando neurologia, de pediatria, de urgência e emergência. Eu preferi unir tudo em um, onde uma pessoa resolve tudo. Então, eu tenho uma pessoa como coordenadora e ela resolve. E eu fico focado o quê? Na parte estratégica. E a parte de marketing vai acontecendo ali. Quando eu vou para a MEV, por exemplo, MEV a entrega ainda é minha. Vai ser minha, porque é a visão ali empreendedora do negócio. Quando eu vou para a parte de SaaS, eu tenho o Jordan, que é o nosso sócio que cuida de todos os desenvolvimentos. Inclusive, depois a gente vai bater um papo sobre a parte de contratação, porque a gente criou toda uma análise em cima da pesquisa que a pessoa faz, que eu faço com a pessoa, para ele ranquear e ver se a pessoa tem fit com o meu perfil. E isso ficou muito legal. Olha aí, que legal, gente. Usando a tecnologia, as informações que tem, né, que são colhidas, para poder melhorar a assertividade, né? E você não precisa... É o lance. Arthur, como que você faz tudo? Cara, eu não faço. Eu tenho pessoas que fazem junto comigo, que é o meu time, que é sócio, que tá ali vestindo a camisa, que às vezes ainda não é sócio, mas que vai ser e que tá fazendo a coisa acontecer. Então, toma cuidado nesse momento político que a gente tá vivendo, é um momento delicado, mas, cara, você tem que cortar custo. Eu acho que o Alfredo ou o Thales que fala muito que custo é igual a unha, né? Você corta. Agora, Agora, você investir em certas coisas ali, não tem como você fugir. Então, toma cuidado ali no que vai ser seu investimento, não mete o louco, não. Porque a gente vai passar, se quem tá vendo hoje aí, 2025, tá achando que tá difícil, calma que pode piorar, gente. Pode piorar e muito, não sendo pessimista. Sim, sim. Mas é importante a gente ter essa análise, né? Eu sempre falo que a gente precisa olhar o cenário como um todo e a gente olha depois para dentro do nosso negócio. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E aí, se você tá preparado, é igual o desenhozinho do pica-pau, sabe, gente? A gente que é mais antigo, talvez você que é novo, nunca viu o pica-pau, mas tem uma parte que é o seguinte: enquanto as formigas tá tudo lá juntando coisinha para comer no inverno, ele tá brincando, ele tá se divertindo. Na hora que chega no inverno, não tem o que ele fazer, né? Então, o que o Arthur disse, e de fato está muito correto de dizer, é que você precisa sim ter a consciência dos seus investimentos, calcular, não apostar todas as fichas, talvez, num negócio que nem é o seu negócio, né? Olhar para dentro do seu, do que você tem a maior expertise. Não ser totalmente apaixonado pelo produto que você vende, mas sim pela solução que o seu cliente está querendo. Eu, por exemplo, vendo óculos na Ótica Lagoa da Prata, só que eu não estou nem aí para óculos. E aí parece ser estranho quando as pessoas escutam eu falar sobre isso. Eu estou preocupado com o meu cliente. Muitos clientes meus não estão lá comprando óculos. Estão lá comprando uma identidade diferente, estão lá buscando um bem-estar, ou às vezes quer arrumar um namorado ou namorado. Não tem a ver com o produto, mas você ser apaixonado pelo seu cliente é muito importante. E sobre a contratação, Arthur, qual o gancho que você queria pegar? Fala aí com a gente. Na parte da contratação, o que é o legal? O seu negócio existe há quantos anos aqui? 39. 39 anos. Já tem toda uma história dentro da cidade, faz parte da cidade e tudo mais. Quando você pensa num negócio online, por exemplo, igual o nosso, eu estou numa cidade de 70 e poucos mil habitantes aqui, que é Formiga. Cara, o meu negócio é online, meu negócio é Brasil, até mundo, eu tenho alunos fora também. Quando eu preciso contratar, as pessoas não sabem o que a gente faz. Então, escutei o Marcos Paulo falando isso uma vez, aí eu comecei a me posicionar. Por quê? Quando você pega uma pessoa e eu coloco lá um anúncio, igual você falou, tô contratando aqui pro Conas. O que é Conas? Não sabe nem o que é. Preciso pro Grupo Age, preciso para o MEV, enfim, para qualquer coisa. A pessoa não sabe nem o que é, ela não vai dar valor ali para a coisa. Porém, quando você se posiciona e as pessoas te admiram, fica muito mais fácil você trazer pessoas para trabalhar dentro do seu time. Gera autoridade, né? Porque a venda começa aonde? A venda começa com o meu posicionamento. Então, as pessoas certas vão comunicar comigo. Eu não tenho que querer agradar todo mundo. Mas as pessoas que gostam do meu jeito, vestem a minha camisa, vai acontecer. Foi assim com quem tá aqui atrás, Manu, Yankee, que tá aqui com a gente, que, gostaram do Arthur do jeito do Arthur ser. E vieram vestir a camisa e fazem acontecer aqui dentro.
e diversas outras pessoas dentro da nossa equipe, né? Que se eu parar de falar não, depois eu vou esquecer de alguém, que eu sou péssimo. Então, gente, não façam isso, certo? É melhor não lembrar de todo mundo que não lembrar só de um, gente, né? Não pode, né, Arthur? Exatamente. Então, essa parte do posicionamento ela é muito importante, porque se eu tenho uma empresa física, dependendo igual no seu caso, é mais fácil, entre aspas, de você trazer ali esse anticurrículo. Agora, numa empresa que as pessoas não admiram e não conhecem, igual é o meu caso, que é online, é difícil. É difícil você contratar. Só que aí começa o processo do seu posicionamento, as pessoas começarem a entender. Igual o Formiga é a capital do certificado digital, né? Com o Heitor lá, grande parceiro nosso lá, que, cara, é fantástico. Pô, pensa, uma capital de certificado digital. Pois é. Eu falo que na parte de educação médica, Formiga pode ser. Não sou de Formiga, sou de Piuí, amo Piuí. Até mais que Formiga, né? Só moro lá por um destino da minha esposa. Mas, sem sombra de dúvidas, Formiga pode ser a capital da medicina. Por quê? Da educação médica, né? Porque o nosso ecossistema na área médica tá ali. Então, se você é de Formiga, se você é aqui da região e quer estar ali junto com a gente, entender, às vezes um curso, alguma coisa, cara, portas abertas, vocês estão ali com a oportunidade para estar com a gente. Aí, gente, ó. Então, você que quer aproveitar e, gente, se você está fazendo a faculdade, entenda, o seu negócio começa hoje. Ele não vai começar depois que você formar, não. Então, comece a gerar autoridade desde sempre. Eu sempre falo para quem faz faculdade, prestar muita atenção nisso. Enquanto os outros vão pensar em fazer publicidade, você já pode estar trabalhando no seu Instagram, gerando autoridade desde sempre. Se você é o melhor aluno da sua sala, pega, certifique-se de que você está divulgando isso de forma clara. Mostra o que você está fazendo para o mundo. Comece já antes, né, Arthur? E você pode procurar o Arthur, né, a empresa dele, para você poder, sem dúvida nenhuma, já saber e chegar primeiro. Afinal de contas, a empresa é igual Fórmula 1, gente. Ganha quem faz o pit stop mais rápido e melhor, né? Então, por que não você já não começar a montar a sua equipe desde agora? Mas busque apoio. Agora, você não vai abrir uma empresa, você está na faculdade ainda. Mas você pode sim, com o suporte de pessoas que sabem fazer isso, se programar para um futuro melhor. Então, busque esse conhecimento, busque fazer. E para você que é empresário e empresária, hoje, inclusive, eu recebi 2 amigos lá na Ótica Lagoa da Prata, e aí era um pai e um filho. Eu acho isso muito legal, tem muito a ver com a conexão dos nossos clientes da ajuda. Geralmente, quando a gente vai verificar o perfil do nosso cliente, porque entenda, né, você entenda o perfil do seu cliente, a gente vê que são famílias, e geralmente também marido e mulher, ou pai e filho, pai e filha, e aí o pai foi levar ele lá para poder falar sobre a questão de abrir a empresa e já abrir da forma certa. E aí, gente, eu estava lá na Ótica Lagoa da Prata, e aí o pai levou o filho lá, que queria bater um papo comigo, e eles queriam entrar, ele queria colocar o filho na mentoria. Para quê? Porque ele ainda vai abrir a empresa dele. Ele está lá dentro da família, o pai dele tem um negócio sólido, mas ele quer alçar voos. E aí o pai dele falou, não, você vai aprender com o Derek. Então, você vai na mentoria, pra você aprender, para depois você abrir o seu negócio. Quem dera todo mundo pudesse fazer isso, mas a maioria das vezes as pessoas não podem fazer. E aí vai no ímpeto da vontade, olha um valor para abrir o negócio, mas não tem um capital de giro, não sabe como contrata, depois não entende que precisa fazer um trabalho para trazer o cliente, né? Então, tanto para você que é empresário ou empresária, para você que é aluno de qualquer faculdade, agora, principalmente da área médica, busca suporte, busca ajuda, né, Arthur? Porque dá para ajudar o estudante desde sempre, não dá? Se ele for direcionado, saber que tem que já fazer o merchan dele ali, a publicidade, desde quando ele entrou e passou no vestibular com a nota máxima, foi o primeiro lá da turma do vestibular dele, isso tudo influencia, né? Essa pessoa desde cedo já tem o suporte, você não acha, Arthur? Sem dúvidas. O João, meu sócio, ele começou o Instagram Doutor João. Pô, Doutor João escrito. Ele começou em 2016, bem no primeiro período. Todo mundo ria dele, todo mundo zoava ele, falava, ah, o bobão, o jacuzão. Hoje os que zoavam tá lá fazendo o curso, pós, nossa, tá ali com a gente. Então, primeiro, é aquela frase, que a frase não, é um textozinho, né, que fala que, mas eles vão rir de você, eles vão depois zombar de você, né, ficar ali rindo de tudo, e depois vão te copiar. Então, vou te perguntar, como que você fez? Como que fez? Aí, isso aí que é o legal. E o João, quando ele começou, pô, o Instagram dele, hoje deve ter, sei lá, mais de 90 mil, mais de 80 mil seguidores. E tudo começou na época da faculdade. Lá atrás. Porque quem, no caso assim, quando você faz medicina, ou qualquer outro curso, mas pegar medicina que é a minha área,
Primeira coisa quando você chega no jantar, no churrasco da família. Ô, meu sobrinho, então é uma dor aqui na coluna, que remédio que eu tomo? Ele tá no primeiro período, sabe nem o que é remédio ainda. Toma uma Novalgina. Vai falar um negócio assim. Então, o posicionamento, cara, ele começa, eu sempre falo isso com todo mundo, se ver nos meus conteúdos vai estar falando isso. Cara, começa sempre antes. Não espera estar pronto para começar. Começa a coisa e faz a rodar. Depois você vai melhorando. Troca o pneu com o carro andando. Isso aí. Isso é o empreendedorismo brasileiro e eu acho que qualquer empreendedor faz isso. Você não vai esperar o melhor momento para você começar. O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é agora. E se você esperar, a coisa vai passando ali e vai... A hora que vê já foi, né? Já e aí foi. você falando, Arthur, eu achei muito legal, porque a primeira convenção que eu fiz na Ótica Lago da Prata, eu fiz para eu e uma pessoa. Gente, mas o povo ria, zombava, né? Muita gente falava comigo, o que o Derek tá fazendo lá é loucura, porque até parece que isso vai funcionar, né? E eu gosto muito de falar o seguinte, só é loucura até alguém fazer. Porque se alguém não fez, não tem como nem você ter noção sobre isso. Então hoje ver um ecossistema tão grande assim de ensino para médicos, quando conheci o trabalho do Arthur, eu falei com ele, gente, e olha para vocês verem tanto que é importante conexão. Passou o G4, eu falei, Arthur, será que a gente pode marcar uma live? Eu quero conhecer mais sobre o seu negócio. Quero bater um papo com você, para a gente trocar informação. E aí ele explicou para mim como funcionava todo o ecossistema e eu nunca vi nada parecido. Você me corrige, doido, né? você me corrige se eu estiver errado. Na sua área eu nunca vi nada que é parecido. Então, só é loucura porque eles começaram a fazer. Talvez pode o seu negócio ser loucura no futuro. Então, não deixem que ninguém, sabe, bota uma pedra em cima do seu negócio ou te desmotive. Eu sei que vão ter momentos difíceis, né, Arthur? Não vou falar para vocês que tudo são flores, mas se você tem um propósito alinhado, não deixa de seguir firme e forte no seu propósito, porque você pode sim conseguir. Mas busca apoio. Nós não temos que ser super empresa, super empresário, super empresária, mas a gente buscar apoio e aplicar. Dá match com as pessoas, hoje com a quantidade infinita de conteúdos que a gente tem na internet, é importante você ver o conteúdo que tem a ver com você, que você gosta. Eu falo muito sobre rotina, às vezes todo mundo quer fazer essas rotinas loucas, que tem pessoa que faz e outros que não faz. Gente, a melhor rotina é a que funciona para você. Nós estamos aqui agora, são 6, 7, quase 8 horas da noite, né? Nós estamos aqui. Então imagina, o Arthur ainda vai, talvez, fazer alguma coisa, vai chegar na cidade dele, talvez 2 horas da manhã. Não faz sentido amanhã ele acordar 4 horas da manhã, tomar um banho gelado, né? E fazer aquela coisa toda. Mas se faz sentido isso para ele, funciona na rotina dele, tá tudo certo. Então busque realmente entender hoje com essa infinidade de conteúdos que tem e vai piorar, porque a gente daqui a um tempo, a gente já não está sabendo mais o que é um conteúdo real e o que é um conteúdo de inteligência artificial, mas busque pessoas. Então, você está vendo o Arthur aqui, gente, é porque ele existe, certo? Então, ele ainda não está aqui por IA, mas ele existe, o negócio dele existe, aqui comigo, a ajuda está aqui, existe os meus outros negócios também, e nós estamos aqui para poder auxiliar você, empresário, empresária, que quer desenvolver o seu negócio do zero, na parte de gestão de pessoas, de liderança. E Arthur, me deixa aqui aberto para poder estar com você também nos seus negócios, para a gente poder trocar ideia, independente de relação comercial, viu, gente? Façam isso. Independente de pagar por uma coisa ou outra, nós estamos aqui, eu de graça, ele de graça, mas esse aqui é muito rico, tem muito negócio aqui dentro. Então, conte comigo, com a ajuda, com as minhas empresas, para estar do lado de vocês. E quero que você deixe aí um último recado. Se você gostou desse bate-papo, e vocês vão ter outros podcasts de outros segmentos, eu vou trazer vários empresários, empresárias, líderes também, para vocês poderem pegar a informação. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje aqui com o Arthur e o quanto a gente se inspira. Então, muito obrigado, Arthur, por você ter vindo. Muito obrigado, sua equipe aí. Parabéns aí pelo seu time que está aqui. Obrigado a cada pessoa que está ligada com os meus negócios. Arthur, deixa uma palavra final aí. Já te agradeço de antemão. Muito obrigado. Me conta, gostou? Foi ótimo. Aí, ó. Foi ótimo. Ó, pessoal, para quem é médico aí, tá nessa, como diz, né, nessa correria da medicina, vocês querem acompanhar, ter um pouco de liberdade, né? Seja liberdade tendo um consultório, tendo uma clínica, tendo, enfim, né, o ecossistema, às vezes ensinar outros médicos, enfim. Acompanha a gente aí no meu Instagram, vai ficar aqui. E o mais importante, eu acho que o recado final que a gente pode deixar, né? Empreender, ela não vai ser uma coisa fácil, mas só depende de você para começar. Então, se você é médico, qualquer área, só depende de você fazer acontecer. E dentro aqui do nosso ecossistema também eu tenho que agradecer as pessoas que a gente tem,
em volta, como eu sempre citei aqui, que nada disso aqui foi por conta do Arthur. O Arthur só tá o rostinho aqui, aqui aparecendo. Só que a gente tem várias pessoas aqui que tá por trás que realmente tá vestindo ali a camisa, fazendo acontecer. Minha esposa que tá aqui também. Agradecer por todo o apoio que tem, porque para quem não sabe, o primeiro curso que eu entrei de digital mesmo, de gestão, para eu entender o que que era, foi ela que pagou. Eu tava quebrado, pô, não tinha cliente, não tinha nada, pandemia, devendo 107 mil de prejuízo para de festa, pagando aqui a correria, ela foi lá e pagou. Ela acreditou, foi lá, pagou. Então, mesmo antes da gente, na época a gente namorava, e mesmo com isso eu falo isso, falava com ela, falava assim, pô, se acontecer da gente terminar, você pode ter certeza que você tem um percentual dentro das minhas coisas. Porque foi ela que acreditou lá em tudo que a gente fez e hoje está se transformando nesse gigante ecossistema que, modéstia à parte, gente, não existe no Brasil um ecossistema que tenha tudo o que a gente tem, que um estudante de medicina, o João sempre fala isso, né? Ele entra no primeiro dia de aula e só vai sair depois que morrer. A não ser que a gente crie uma funerária, né? Mas brincadeira. Ou um seguro para a família, para não ter problema, vai acompanhar toda a família. Tech, eu acho que fala, né? Que pode ser que a gente venha a ter também, né? Vai saber. Mas não existe uma coisa igual. E se tudo isso acontece, cara, é Deus em primeiro lugar. Palavra tem poder, que quem assistiu desde o começo vai entender o que eu tô querendo dizer, que começou com uma palavra, e pessoas para apoiar. Talvez se eu não tivesse a Dani tendo apoiado ali, de ter pago um investimento de 5 mil reais na época, eu não tinha... Cara, não tinha dinheiro nenhum. Nenhum mesmo, não tenho vergonha de falar isso não. Se não fosse ela, talvez eu não tava aqui hoje. A Dani investiu, não foi na planta não, né, Dani? Ela pegou o ativo com a dívida ali, né, e já investiu, né? Exatamente, mas colhe os frutos, né? Isso, todos nós, né, colhendo os frutos e, cara, é uma satisfação imensa poder estar aqui dividindo, trocando essa ideia. Eu gosto muito de trocar ideia, eu acho que isso aqui, se sei lá, uma palavra que eu falei, que você falou, gerou valor, cara, já tá valendo, não precisa ter 1 milhão de views, não. Começa com 1, 2, 10 e vai subindo. E, gente, se vocês querem aprender para gerir pessoas, toda essa gestão, tá aqui o cara que é fera, eu vou querer ver o prestigioso. E vai ser muito bom aqui para o nosso ecossistema nessa parte. Você não precisa ser bom, você precisa ter pessoas boas junto com você. Vamos junto, Arthur. Obrigado. Irmão. Gente, é isso aí. Mais um bate-papo. E nós estamos aqui hoje com o Arthur e quero agradecer vocês que estão aí, que sempre assistem a gente, que acompanha. E afinal de contas, nós viemos para esse mundo para servir. Isso aqui, tomara, o Arthur já disse, é verdade. Tomara que sirva para você e a gente possa juntos aí transformar a vida sua, da sua família e das pessoas que são ao seu entorno. É igual eu sempre falo, bora para cima. Valeu, Arthur. Tamo juntos. Bora para cima.